Salve, salve nação concurseira, tudo bem? Professor Gerson Aguiar na área. E iniciamos hoje o nosso curso sobre os principais temas relacionados a concurso para professor. E vamos focar no primeiro componente, no primeiro elemento, que é planejamento. Como eu já falei para vocês na nossa apresentação, a gente trabalha de uma maneira utilizando o pragmatismo, a coisa prática, rápida, direta e objetiva. Até na nossa literatura, tem a literatura, tem que ter a literatura, mas a literatura da forma mais sutil possível. O que é mais interessante? É você entender o mecanismo que te leve a perceber na prova, a analisar na prova e responder. Tá? De novo, não estamos aqui preocupados em prepará-lo para defender uma tese de mestrado e doutorado. Estamos aqui te preparando para que você consiga responder às provas do teu concurso. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos trabalhar, que o Todo-Poderoso nos acompanhe, vamos para frente. Bom, planejamento. Eu adoro esse conteúdo. Primeira coisa que eu quero te colocar na cabeça é que nós vamos fazer um processo de reconstrução, tá? Por quê? Porque nós temos principalmente quem está em sala de aula, já tem uma prática de educação. E acredita, em linhas gerais, que aquele papelzinho que a gente entrega para o nosso supervisor, para o nosso coordenador, é o planejamento. Não é. Ali não é o planejamento. Ficou caracterizado como sendo, ficou aquela história, né, que ditado que diz, né, uma coisa contada várias vezes acaba se transformando em uma verdade. Mas não é. Ali não é planejamento. Então, a primeira coisa que tu vai desconstruir na tua cabeça é essa concepção de planejamento. Eu até trouxe uma literatura aqui para nos auxiliar. Vamos lá. Planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto. É buscar algo incrível, essencial, humano, o real comandado pelo ideal. Né? Vasconcelos traz essa concepção de, de planejamento. Né? Primeiro, você tem que lembrar que essa questão de planejamento é uma ação humana. Lembra disso, é uma ação humana. E essa ação humana, ela passa basicamente pelo campo das ideias. E aí a palavra-chave para planejamento. É isso que tu tem que focar em relação ao planejamento. Planejamento, em linhas bem gerais, meus amores, é uma atividade mental. À medida que eu estou pensando, eu estou planejando. Tá? Você vai pegar a literatura, você vai se debruçar sobre a literatura, vai correr pela literatura, vai ser lindo. Porém, a expressão-chave é essa: planejamento, atividade mental. E quando você verifica isso nos simulados, você percebe que essa é a essência de planejamento. Tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho que grifar: planejamento, atividade mental. Professor, e aquele material que a gente entrega para o nosso supervisor, aquilo é o quê? Meu amor, ali é o plano. Plano. Plano é um produto do planejamento. Padilha diz assim: o plano é a apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas relativa à ação a realizar. Plano tem a conotação de produto do planejamento. Então, para ficar fácil para ti, etimologicamente falando, planejamento, campo das ideias. Quando essas ideias elas saem da parte mental e vai para o papel, eu escrevo, eu risco, eu rabisco, ali já não é mais planejamento, ali é plano, tá bom? Do ponto de vista epistemológico, certo? Da origem da questão. Então, planejamento, atividade mental. Coloquei no papel plano. O que é plano? Produto do planejamento. Isso para que você compreenda. Eu tenho, dentro do estudo de planejamento, duas situações. Eu tenho o planejamento na sua essência, tá? E eu tenho o planejamento na prática, que são os tipos de planejamento. O professor só acabou de dizer que planejamento é uma atividade mental? Pois é. Você vai ter que ter muita atenção quando você estiver respondendo a sua prova. Por quê? Porque as bancas cobram as duas situações. Elas tanto cobram o planejamento como sendo, do ponto de vista epistemológico, como sendo uma atividade mental, como ela cobra os tipos de planejamento. Então, tu já cristalizou aqui comigo: planejamento, atividade mental. Produto do planejamento, plano. E aí eu tenho os tipos de planejamento.
Ok? Ok? Vamos lá. Quais são os tipos de planejamento? Eu tenho um planejamento educacional, vou compará-lo ao PNE. Eu tenho um planejamento curricular, vou comparar os PCNs barra BNCC. Eu tenho um planejamento escolar, que eu vou comparar ao PPP. E eu tenho um planejamento didático barra de ensino, vou associá-lo ao plano de curso, para ficar mais fácil para ti. Então, planejamento educacional, aquele mais geral. Desse mais geral, eu tiro o quê? O planejamento curricular, que é a parte viva. Desse eu tiro o quê? O planejamento da escola. E desse eu tiro o quê? O planejamento do professor. Tá bom? Vamos destrinchar cada um desses para ficar fácil? Vamos lá. Planejamento educacional. Está aí a literatura, para quem gosta de literatura. Também denominado planejamento dos sistemas, e aí a palavra-chave cristaliza. Planejamento educacional, o planejamento dos sistemas. Tá? Da educação é o de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal. Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. O planejamento educacional, meus amores, aquele momento em que os técnicos da educação se sentam naquelas salas frias e decidem o futuro da educação do país, do estado ou do município. É a parte técnica. Eu vou associá-lo a duas situações. Ele é o dos sistemas e ele é o mais abrangente. Beleza? Aí tu tem o planejamento curricular. O planejamento curricular observa a literatura. O processo de tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. É previsão sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno. Observe, o planejamento educacional ele é feito a nível de secretarias, tá? É a parte técnica da educação. Essa parte técnica, ela passa a ganhar, ela passa a ter vida com o planejamento curricular, que eu gosto de dizer aos meus alunos que é a concretização do planejamento educacional. O educacional vem de forma fria, técnica, bem técnica mesmo, tá? E quando ele chega no planejamento curricular, ele ganha vida. Como ele coloca aqui, ó, é o sistema, é sistemática e ordenada de toda a vida escolar do aluno, é a parte orgânica, tudo bem? Aí tu tem um planejamento escolar, que muita gente confunde com o planejamento didático e muita gente acaba esquecendo desse planejamento, tá? Então vamos lembrar. Planejamento escolar é um processo de racionalização, organização e ordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Vamos associar o planejamento escolar como sendo o coordenador da ação docente. É aquele que vai gerenciar a ação docente. É aquele que vai nortear a ação docente. Aí você começa a perceber os links, né? Planejamento educacional, PNE, planejamento curricular, BNCC, planejamento escolar, PPP, tá? É aquele que vai gerenciar, que vai coordenar a ação docente. Beleza? E aí tu tem o planejamento didático barra ensino. Professor, por que planejamento didático barra ensino? Porque as bancas podem chamar de planejamento didático, ou as bancas podem chamar de planejamento de ensino, ou as bancas podem chamar ainda de planejamento didático barra ensino. Esse planejamento é o nosso planejamento. É o planejamento do professor. É aquele que vai se acontecer na sala de aula. Vamos à literatura. É o processo de decisão sobre a atuação concreta dos professores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações em constantes interações entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos. Então, planejamento didático de ensino, eu gosto de associar como sendo a prática do professor. É o cotidiano, é o dia a dia do professor, tá? Beleza? Então, vamos lá. Cristaliza aqui comigo, pelo amor de Deus, tá bom? Planejamento educacional é aquele planejamento dos sistemas, é o geral, é o completo, é o mais abrangente. O planejamento curricular é a concretização do planejamento didático de ensino. Cristaliza comigo, tá? O planejamento escolar é aquele que vai coordenar a ação docente e o planejamento didático de ensino é a prática do professor. Vamos fazer agora um cristalizando do que nós vimos de planejamento para ficar bem vivo na tua cabeça. Então vamos lá, vamos cristalizar planejamento. Primeira coisa, planejamento, pensamento, planejamento, atividade mental. Tipos de planejamento, desculpem, produto do planejamento é o plano,
Está escrito, anotado, circulado, marcado, é o plano. Tipos de planejamento: educacional, que é aquele mais geral, que é o das secretarias, né? O curricular é aquele que vai concretizar o planejamento educacional, é a parte orgânica da coisa. O escolar é aquele que vai coordenar a ação docente. E o planejamento didático de ensino é aquele planejamento do professor, tá? A introdução de planejamento, e o que eu tenho que levar para a minha prova está aqui. Planejamento, atividade mental. E aí vamos lembrar que ao mesmo tempo que eu tenho que ter essa concepção do ponto de vista epistemológico, eu também tenho que ter a concepção dos tipos de planejamento, porque as bancas gostam de cobrar os dois. Então uma coisa não anula a outra. Planejamento, atividade mental. Produto do planejamento, plano. Tipo de planejamento educacional, curricular, escolar, didático de ensino. Vamos fazer comigo, vamos lá. Vamos lá. Planejamento, atividade mental. Produto do planejamento, plano. Tipos de planejamento, nós temos o educacional, que é o das secretarias. Nós temos o curricular, que é a concretização do planejamento educacional. Nós temos o escolar, que é aquele que vai coordenar a ação docente. E nós temos o didático de ensino, que é a prática do professor. A gente vai procurar, nesse primeiro momento, gente, trazer questões bem básicas. A gente não vai aprofundar muito para não ficar aqueles vídeos enfadonhos, chatos, tá? Então, no próximo encontro, nós vamos destrinchar um planejamento didático de ensino, que é o nosso planejamento, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Fui! Bom, queridos, nós vimos a parte da literatura, aquela forma bem dinâmica, nós vimos o cristalizando, e agora nós vamos fazer algumas questõezinhas do conteúdo que a gente trabalhou até aqui. Tudo bem? Lembrando que, né, como é um canal de YouTube, gostaria que meus colegas me ajudassem com aquelas coisas que todo mundo sabe, né? Dá o joinha, comenta, compartilha, ajuda esse canal a crescer. Tá bom, queridos? Vamos às questões. Primeira questão, no CEP, acerca do planejamento da ação didática, é correto afirmar que, professor, ação didática, se acalma. Vamos lá? O planejamento é um guia de orientação, pois nele estão estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. B. A ação de planejar se reduz ao preenchimento de formulários para o controle administrativo em que há previsão do trabalho do professor. C. O plano é um guia de orientação, pois nele estão registradas as diretrizes e os meios da realização do trabalho docente. D. O planejamento é onde está registrada a ordem sequencial de todo o trabalho que será realizado pelo professor. Letra E. O plano de ensino é um documento rígido e absoluto, onde estão estabelecidas as diretrizes e os meios de realização do trabalho docente. Com base no que a gente estudou, com base no que a gente viu até aqui. O que é planejamento? Uma atividade mental. Quem é o produto do planejamento? O plano. Se está escrito, anotado, riscado, rabiscado, bom, isso não é planejamento, isso é plano. Então, essa questão muito inteligente, uma questão muito didática, e se a gente não prestar atenção, a gente pode errar essa questão, mas ela é muito bem feita. Letra A. O planejamento é um guia. Gente, o que é um guia? O guia é como se fosse uma orientação, uma receita, um direcionamento. Orientação, pois neles estão estabelecidas diretrizes. Planejamento é o que, meu amor? Uma atividade mental. Ora, se planejamento é uma atividade mental, o planejamento jamais seria um guia. Ele não pode ser um guia, ok? Está escrito. Se está escrito, anotado, circulado, marcado, não é planejamento. P. A ação de planejar se reduz. Aqui, ó. Esse se reduz já torna a questão errada, ok? Duvide de questões que diminuem o objeto do estudo. Duvide, tá certo? E ele coloca o preenchimento de formulários. Bom, se está escrito, anotado, riscado, não é planejamento.
ok? É qualquer coisa menos planejamento. C. O plano é um guia de orientação, pois nele estão registradas as diretrizes e os meios da realização do trabalho docente. Observe que essa letra C é interessante, porque planejamento, atividade mental. Produto do planejamento, plano. Se está escrito, anotado, riscado, grifado, não é mais planejamento, passa a ser plano. Então, essa letra C está interessante para a gente, mas para a gente ter convicção, vamos eliminar as outras. Letra D. O planejamento é onde está registrado, gente. Planejamento, atividade mental. Se está arriscado, registrado, pontuado, marcado, não é planejamento. E aí tu tem que lembrar, se a banca está pedindo planejamento do ponto de vista epistemológico ou os tipos de planejamento. Porque, claro, os tipos de planejamento vão estar sim registrados, mas não é o caso aqui. Então, a letra D também está errada. E a letra E? O plano de ensino é um documento. Se é um documento riscado, anotado, pontuado, rígido e absoluto, não. Qual é a principal característica do planejamento? Flexibilidade. Olha, se o planejamento é flexível, é claro que não pode ser rígido. Eu dou uma direção e um norte. Porém, aquilo vai acontecer ou não dependendo das situações. Beleza? Então, neste caso, a letra E está errada para esse documento rígido e absoluto, tudo bom? Então, sobrou para a gente o gabarito, a letra B. Observe, a letra C, desculpem. Observe que o comando da questão fala de planejamento, mas ele quer que tu tenha o conceito de plano. Tá bom? Então, planejamento, atividade mental, produto do planejamento, plano. Como é que coloca aqui? É um documento, é um guia de orientação, pois neles estão registradas as diretrizes e os meios da realização do trabalho docente. Tá bom? Vamos para dois. Planejar implica antecipar mentalmente. O que é planejamento, professor? Atividade mental. Planejar implica antecipar mentalmente e é COPES, tá, gente? Outra banca. Planejamento indica antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir conforme o previsto. Palavras de Vasconcelos. Assinale as seguintes afirmativas sobre o planejamento e assinale com V ou para verdadeiro e F para as falsas. Vamos lá? Ao se realizar um planejamento de ensino, quantos são os tipos de planejamento? Quatro. Educacional, curricular, escolar, didático e de ensino. Isso aqui é o do professor, tá? Deve-se sempre considerar o projeto pedagógico da instituição para não perder de vista os seus objetivos. O professor ele tem, como a LDB determina, né, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Mas quando eu vou me sentar para organizar o meu plano e o meu planejamento, eu tenho que levar em consideração o que defende a minha estrutura, o que defende a minha escola. Então, eu tenho que levar em consideração, sim, o projeto político-pedagógico da escola. 2. O processo de planejamento deve partir da realidade do aluno e permanecer nele. Observe, a gente vai ver isso no nosso próximo bloco, bloco 2, planejamento didático de ensino. Na elaboração do planejamento didático de ensino, eu tenho que levar em consideração quatro situações: conhecimento da realidade, para que eu possa elaborar o plano, para que eu possa executar o plano, para que eu possa fazer avaliação constante. Então, quando a pessoa vai planejar, é lógico que ela tem que levar em consideração a realidade do aluno. Porém, esta realidade serve apenas de norte para eu poder identificar as possíveis dificuldades e, com base nisso aí, buscar superá-las. Tudo bem? Por isso que não é correto eu fazer um planejamento antes de conhecer o meu grupo social. Ok? Não é correto. Primeiro eu tenho que conhecer os meus alunos e com base nesse conhecimento é que eu vou nortear o meu planejamento. Então essa aí está errada. Ok? Porque eu vou ter a realidade do aluno, sim, mas eu não vou permanecer nela. 3. Quanto maior o nível de participação no processo de planejamento, menores as chances de realização do planejado. Sabe qual é o problema aqui? Enquanto se fala em planejamento, a gente pensa basicamente eu, professor, e os meus livros e meu material. Planejamento, gente, tem que ser uma situação como é no campo das ideias, uma discussão, um debate, ok?
E, na verdade, o que a gente vê e aí a nossa prática acaba atrapalhando. O que a gente vê na prática é que quando tem as reuniões de planejamento, o diretor ocupa 99% das aulas, do horário, e aí depois o supervisor, não, traz o planejamento amanhã, né? É claro que quanto maior a participação, mais possíveis de ser alcançados os objetivos. Então está falso, é claro. O planejamento deve ser uma tarefa que possa contribuir para a realização de um trabalho intencional. O planejamento sempre tem uma intenção. Toda vez que eu elaboro um planejamento, eu quero alcançar determinadas situações. Então ele não pode ser aleatório, ok? Está correto. A realização do planejamento ocorre de forma linear e não pode ser um processo de aproximações sucessivas. Acabei de falar para vocês qual é a principal característica do planejamento: flexibilidade. Então, eu planejo. Se aquilo de fato vai acontecer ou não, é o decorrer do processo que vai me dizer. E se o que eu planejei eu não consegui atingir, querido, eu tenho que ter a capacidade de ter o plano B, o plano C, o plano D, o plano Z ao quadrado, tá? Então, dizer que é linear, não, é falso. Tudo bem? Até porque a principal característica do planejamento é a flexibilidade. E aí, nosso gabarito? Letra A. VFFVF. Beleza? Não se esqueça, ou melhor, lembre-se, dê o like, compartilhe, nos ajude, tá bom? 3. O planejamento da ação didática é uma atividade consciente, no CEP, tá? E sistemática, que consiste em um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do cotidiano do contexto social, conhecimento da realidade. Então, o planejamento, ele tem essa conotação de racionalização, organização e coordenação, levando sempre em consideração a realidade em que o meu grupo social se encontra. Assim, sobre as funções do planejamento escolar, não se pode afirmar que, não se pode afirmar que o planejamento, eu não posso dizer que o planejamento facilita ao professor a participação das aulas, contribuindo para que este selecione o material didático em tempo hábil e saiba que tarefas professores e alunos devem executar e que replaneje o trabalho frente às novas situações que aparecem no decorrer das aulas. Eu não posso dizer que o planejamento atualiza o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando em relação aos processos, aos progressos feitos no campo do conhecimento. Eu não posso dizer que o planejamento garante ao professor que os objetivos e metas estabelecidos serão alcançados, haja vista que contempla a unidade e a coerência do trabalho docente. Eu não posso dizer que ele expressa os vínculos entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula. Eu não posso dizer que ele vai prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das exigências postas pela realidade social, do nível de preparo e das condições socioculturais individuais dos alunos. Observa, a banca ela quis aqui brincar contigo, tá? Aqui eu poderia reformular a pergunta dizendo assim: são características do planejamento, exceto, tá bom? É basicamente isso. São características do planejamento, exceto, tá bom? Ficou mais fácil agora? Então, o planejamento, ele facilita ao professor a preparação das aulas? Lógico, né? Contribui para que este selecione o material didático em tempo hábil? Lógico, né? Saiba que tarefas professores e alunos devem executar e replaneje o trabalho frente às novas situações. Principal característica do planejamento, flexibilidade. E aparece no decorrer da aula, correto. 2. Atualiza o conteúdo dos planos sempre que é revisto, aperfeiçoando em relação aos progressos feitos no campo do conhecimento. Eu elaborei isso para o meu aluno, mas o meu aluno está lá na frente. Mas eu elaborei isso aqui, mas meu aluno está lá na frente. Não, mas eu elaborei isso aqui. Não, o planejamento, ele te dá um norte, e à medida que os progressos vão acontecendo, eu tenho que ampliar essas situações. Corretíssimo. C. Garante ao professor que os objetivos e metas estabelecidos serão alcançados. O que é garantido? O que é certo no campo da educação? Ora, qual é a principal característica do planejamento? A flexibilidade. Se a principal característica do planejamento é a flexibilidade, como é que eu posso dizer que o meu planejamento vai garantir
que metas e objetivos serão alcançados. Ele continua, haja vista que contempla a unidade e a coerência do trabalho docente. Duvide dessa letra C. Vamos para D. Expressa os vínculos entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar em sala de aula, né? Nós precisamos da filosofia para nortear o nosso trabalho, do político, porque não político partidário, tá, gente? Mas o político como mecanismo para a formação do ser humano, por isso que é chamado político pedagógico, e é nosso profissional do que vai ser realizado em sala de aula. A letra D também tá linda. Vamos para a letra E. Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das exigências postas pela realidade social, do nível de preparo das condições socioculturais e individuais dos alunos. Então, o que não está de acordo com o conceito de planejamento? Lógico, né? Nada é garantido em educação. Principal característica do planejamento: flexibilidade. Ora, se a flexibilidade é a principal característica do planejamento, eu não posso dizer que por eu ter planejado, eu vou conseguir, já está garantido. Não, não existe. Gabarito, letra C. Vamos para 4. Sobre o plano e planejamento. Plano, produto do planejamento. Planejamento, atividade mental. Sobre o produto e plano escolar, marque verdadeiro ou falso. O planejamento é o pensamento. A gente já sabe disso. Planejamento, atividade mental. Quando ainda estamos definindo nossas compreensões, quando estamos pensando no que realizar, para construir uma prática que responde às intencionalidades pretendidas. Lembra que o planejamento sempre tem uma intenção. Quando eu elaboro um planejamento, eu quero alcançar determinadas situações. E aí, certo ou errada? Muito bem, muito bem. Vamos para 2. Planejar significa tomar decisões. Sim. Que decisões? Que escolhas? O que privilegiar e por quê? Essas questões fundamentam as práticas que realizamos porque escolhemos aquilo que sabemos, acreditamos, apostamos. E aí? Certo ou errado? Muito bem. O plano, na perspectiva pedagógica, pode ser definido como registro do planejar. E aí? Coçando, né? Vamos chegar a coça, vai. Certo ou errado? Lógico, né? De planejamento, atividade mental, tá? É, produto do planejamento, o plano, como está escrito aqui. Os planos curriculares mapeiam a ação da escola, os passos básicos a serem estendidos e constituídos por todos, desculpem, os passos básicos a serem entendidos e construídos por todos estão definidos e serão inscritos no plano curricular da escola, envolvendo o projeto político-pedagógico e os planos de estudo. Lembra, o plano, gente, que é o produto do planejamento, é aquilo que está escrito, aquilo que está anotado, aquilo que está rabiscado, rascunhado. E aí, certo ou errado? Muito bem. O plano de aula é considerado desnecessário. Aí, o cara traz umas questões até interessantes, mas tem umas bobagem, né? Desnecessário. Lógico que não. Lembra que a gente não viu o plano de aula, nós vamos ver no segundo bloco, quando eu for trabalhar especificamente planejamento didático barra ensino, tá? E aí você vai entender o que é plano de aula, o que é plano de curso, que é diferente de planejamento, tá bom? Sabe que isso aqui está errado, né? O plano de aula é considerado desnecessário, uma vez que vivemos na era da incerteza e esse torna-se obsoleto de força da amizade, tá bom? Então, gabarito aí, meus amores, é letra D, ok? E quinta, sob o planejamento da ação didática, no CEP, pode-se afirmar exceto. Aqui já colocou exceto para não criar nenhuma confusão com a gente. Vamos lá? Planejar e analisar uma dada realidade, refletindo sobre as condições existentes e prever as formas alternativas de ação para superar dificuldades ou alcançar os objetivos propostos. Planejamento é analisar uma dada realidade. A gente não viu isso, a gente vai ver no próximo bloco, quando eu vou trabalhar o planejamento didático de ensino. Mas na elaboração do planejamento didático de ensino, eu levo em consideração 4 situações: conhecimento da realidade, a elaboração do plano, execução do plano, avaliação e aperfeiçoamento do plano. Tá bom? Vamos para B.
O planejamento educacional possui um sentido restrito e abrange toda a escola. C. O planejamento curricular é a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos programáticos de cada componente. O planejamento de ensino é a previsão das ações e procedimentos que o professor vai realizar junto aos seus alunos e a organização das atividades discentes, das experiências de aprendizagem, visando atingir os objetivos estabelecidos. E a letra E, o planejamento didático também é um processo que envolve operações mentais como analisar, refletir, selecionar, estruturar, prever forma de agir, etc. Aqui a banca ela trouxe, ela tentou trazer, né, da forma dela, os quatro tipos de planejamento, né? Ele fala no primeiro do que é planejar, na B ele fala do planejamento educacional, na C ele fala do planejamento curricular, na letra D, ele fala do planejamento de ensino e na letra E, ele fala do planejamento didático. Lembra, didático e de ensino é o mesmo planejamento, tá bom? Aí, mesmo que eu não ainda consiga compreender, vamos lá. Educacional é o mais abrangente, é o das secretarias. Curricular é olha essa letra D, é a concretização, essa letra C, desculpem, é a concretização do planejamento educacional. O planejamento curricular é a previsão dos diversos componentes curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição de objetivos gerais e a previsão dos conteúdos programáticos de cada componente. É quando aquela parte fria é trazida para a sala de aula, é trazida para a escola e ali ganha vida. Isso é o planejamento curricular, tá? Ó, que o didático, tá? Ele fala, é a previsão das ações do professor, tá? E procedimentos que vai realizar junto aos seus alunos e a organização das atividades discentes, das experiências de aprendizagem, visando atingir objetivos estabelecidos. Ele continua. O planejamento didático também é um processo que envolve operações mentais, como analisar, refletir, selecionar, estruturar, prever, agir, etc. Professor, qual seria então o gabarito? Vamos lá de novo. Planejar e analisar uma dada realidade? Sim. Refletindo sobre as condições existentes? Sim. E prever as formas alternativas de ação para superar dificuldades? Sim. Ou alcançar os objetivos propostos? Sim. Vamos para B. Planejamento educacional possui um sentido restrito. Matou. Acabou. Não tem para onde correr. Qual é o planejamento mais extenso? É o planejamento que é o mais abrangente. É o planejamento educacional, é o das secretarias. Tá certo? É aquilo que eu falei para vocês. Por mais que as literaturas elas tentem criar uma situação de confusão, aquilo que está no nosso cristalizando, meus amores, é a essência. Planejamento, atividade mental. Produto do planejamento, plano. Tipo de planejamento é educacional das secretarias. Curricular, concretização do planejamento educacional. Escolar, coordenador da ação docente, didática de ensino, a prática do professor. Então não tem para onde. Pegue isso, leve isso com você e depois você me cobra. Tá bom? Aqui eu trouxe uma pequena mensagenzinha, eu sempre gosto de trazer isso para os meus alunos. Ó, que gabarito então é a letra B, tá? Gabarito tem a letra B, porque não é o mais restrito, ao contrário, ele é o mais abrangente. E você tem que lembrar disso, ó. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode, tá bom? Gostaria de pedir para vocês lembrar de dar o like, de divulgar, de compartilhar, de comentar, tá? Apenas estamos iniciando esse trabalho, mas ele só terá resultado se tiver a participação de vocês. Ok, queridos? Fiquem todos com Deus. Abraço.